E o que eu trago aqui hoje é um assunto muito bacana do que comer antes de ir pro happy hour, o que comer depois e o que evitar de comer durante o happy hour. A gente sabe que exagerar no álcool nunca é legal, mas a questão do alimento também ajuda muito a questão da absorção ou não tão exagerada desse álcool consumido. Bom, a primeira dica é a questão, então, que a gente vai entrar no assunto do que comer antes de ir pro happy hour. E eu trago aqui as questões da proteína. A proteína tem que ser comida antes de ir para uma bebedeira. A questão da gente colocar a proteína antes de sair para beber é muito simples. A quantidade de comida ou a quantidade de um alimento que tem ali dentro do seu estômago é ele que vai fazer com que o álcool seja ou não muito absorvido na sua corrente sanguínea. Então, é ele que define o quão rápido é essa absorção. Bom, e aqui, lembrando que a questão da proteína, ela trabalha a saciedade. Então, se você vai estar mais satisfeito, ela vai fazer com que o álcool não suba tão rápido a ponto de você ficar alterado muito cedo. Lembrando em proteínas, eu venho com a dica dos ovos. Então, antes de sair, acrescentar, por exemplo, um omelete com espinafre, um omelete com um pouquinho de frango desfiado, porque daí você tem duas fontes proteicas e retarda mais ainda essa absorção. E lembrando que o ovo, por ele ser 100% proteína, ele vai fazer realmente com que a sua saciedade seja muito alta e você consiga beber e o álcool ser absorvido de uma forma um pouco mais lenta. E, tratando de ovos, minha dica é hoje e sempre Label Rouge. As melhores opções de ovos estão com eles. Eles têm, claro, como eu sempre comento aqui com vocês, a questão das galinhas, que é muito importante, pois elas são livres. Então, isso garante realmente com que o ovo seja de boa qualidade. Eles trabalham com os ovos orgânicos e neste ponto aqui, quando se trata do álcool, é muito melhor a gente pensar nessa opção dos orgânicos, porque eles vão trazer uma maior naturalidade ainda, em questão de a parte do ovo em si, e vai fazer com que você realmente tenha essa absorção da proteína pura ali dentro do seu estômago. A segunda dica que trago para vocês, para antes de sair para beber, é a questão das frutas, porque dessa forma você já garante uma hidratação antes mesmo de começar a beber. E aí entra as opções do morango, melão, melancia, para fazer com que você já tenha um pouco dessa hidratação, para contornar também um pouco os efeitos do álcool. E a terceira dica, claro, não podemos esquecer da água. As frutas, elas fornecem, claro, uma parte dessa hidratação, mas é bom sempre que a gente vai sair para beber, tomar um copão de água de pelo menos uns 200, 250 ml. E dessa forma, a água vai ajudar também a não sobrecarregar o corpo da gente em relação à quantidade de álcool consumida. E também pensando, claro, que o álcool, ele já dá uma certa desidratação no nosso organismo. Então, se a gente já tá prevenindo e tomando a água, comendo as frutas antes, é uma forma de melhoria para depois da bebedeira também. Bom, agora eu vou entrar no assunto do que consumir durante o happy hour, tá? E a primeira dica que eu trago é consumir batata. Normalmente, os estabelecimentos trabalham com a batata frita, então a gente tem que tentar também contornar um pouco dessa opção. Às vezes a batata rústica de uma forma assada, na air fry, não sei, às vezes perguntar para o estabelecimento se tem, porque a batata ela é uma excelente fonte de glicose rápida. Então ela garante com que você não corra o risco de ter uma hipoglicemia durante a bebedeira. E é claro que a segunda opção que eu dou pra gente consumir durante o happy hour é a questão da água. É fundamental que a cada dose etílica a gente tenha pelo menos um copo de água, porque dessa forma a gente já vai garantir a eliminação das toxinas que são provenientes às doses etílicas mesmo. O terceiro alimento, que é muito bom de ser colocado também durante a bebedeira, é a parte do azeite. O azeite é considerado uma gordura boa e dessa forma ele garante uma boa energia durante a bebedeira. E também é muito legal citar que as gorduras boas, elas auxiliam na proteção da sua mucosa estomacal e intestinal, o que é fundamental para garantir com que você não tenha, por exemplo, uma gastrite depois de uma bebedeira, que é uma inflamação da mucosa do seu estômago. E lembrando também que as gorduras boas, elas fazem com que a parte do álcool seja absorvida de uma forma mais gradual, não subindo também de uma forma muito rápida. Bom, agora chegou numa parte bem interessante também, que eu ouço muita gente me perguntando. Por exemplo, ai Nutri, o que eu não posso comer antes de sair para beber, porque eu posso passar mal, pode aumentar a absorção do álcool. E é esse assunto mesmo que eu vou abordar com vocês agora. Bom, e o primeiro alimento que eu trago para vocês para evitar de comer antes de sair para beber é o chocolate.
O álcool por si só, ele já pode causar um refluxo, que é quando o ácido do estômago ele retorna para o esôfago, causando a sensação de queimação. E o chocolate, por ele ser irritante, ele ter uma quantidade muito grande de açúcar, ele pode prejudicar ainda mais isso. Então, é melhor evitar o doce. Bom, o segundo alimento para a gente evitar de vez antes de sair para um happy hour é o sal. Alimentos muito carregados de sal mesmo, os industrializados, alguns salgadinhos feitos no próprio bar, que são muito enriquecidos com esse tempero, é bom a gente evitar. Porque todo esse excesso ele vai fazer com que o nosso corpo retenha um pouco mais de líquido, causando a sensação de que o nosso estômago está cheio. E dessa forma, nós iremos consumir menos água, sendo que nesse momento é o momento em que mais precisamos consumir. Então, é bom dar uma evitada mesmo. Bom, e o terceiro alimento é o tomate. O tomate, por si só, ele já é muito enriquecido com ácido. E quando ele junta com a parte do álcool, ele pode danificar ainda mais a camada da mucosa estomacal. O resultado, uma possível gastrite. Então, vamos tentar evitar. Bom, minha gente, espero que tenham gostado dessas dicas. Espero que isso enriqueça a vida de vocês de uma certa forma. O que vocês precisarem, deixem um comentário aqui abaixo que estaremos respondendo.